Meu cordial boa noite a você que mais uma vez está aqui no Clube da Bíblia para participar desta live. Hoje é um encontro muito especial porque estamos encerrando o segundo módulo. Hoje é a última aula, a última videoaula do segundo módulo, que teve como tema doutrinas fundamentais do cristianismo. Evidentemente, nas poucas videoaulas que tivemos, não conseguimos cobrir ou sequer mencionar todas as doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas tivemos a oportunidade de passar por alguns temas muito importantes e abrirmos a porta para que você possa seguir a sua caminhada e você possa se aprofundar ainda mais. Estamos à sua disposição para apoiá-lo, para ajudá-lo, e caso você queira continuar crescendo e se aprofundando nesse conteúdo, faça contato conosco aqui no Clube da Bíblia, porque teremos a maior satisfação de dar a você o suporte, enviando material e dando assistência, o suporte aqui pelos meios de comunicação, para que você possa continuar crescendo no conhecimento dos ensinos de Jesus Cristo. A palavra doutrina, estou lembrando aqui hoje, pela última vez nesse módulo, a palavra doutrina significa ensino. Então, doutrinas fundamentais do cristianismo, nada mais, nada menos são do que ensinos fundamentais do cristianismo que nós encontramos na palavra de Deus. E como fizemos durante toda esta jornada, nós sempre, antes de abrirmos a Bíblia, pedimos ao Pai do Céu que abençoe o nosso estudo. Quem fará a oração para nós hoje é o Tiago Pessoa. Pode abrir o microfone, Tiago, boa noite, bem-vindo. É você que faz a oração para a gente. Boa noite, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer porque temos a certeza no nosso coração de que o Senhor ainda fala com cada um de nós. Amém. E é isso que nós queremos fazer hoje, ó Deus, ouvir a Tua voz e aprender mais sobre o Senhor, sobre a Sua vontade, e assim crescermos na vida espiritual, na nossa experiência com o Senhor, e queremos pedir nesse momento o seu entendimento, que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito, e que tudo que venha a ser dito aqui nessa aula possa nos trazer alento, paz, alegria, esperança e também a certeza de que muito em breve o Senhor voltará para nos buscar. Amém. E cada palavra que for aqui assimilada possa nos ajudar, nos fortalecer para esse grande dia. Nós pedimos a sua bênção e o teu perdão e a tua companhia e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Tiago, muito obrigado. Na semana passada, nós introduzimos o tema A Lei de Deus. E a gente foi abordando ali alguns aspectos que eu considero que são introdutórios para a gente entender mais profundamente o tema da Lei de Deus. E eu queria repetir algumas coisas. A primeira delas, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, ele diz que a salvação é um presente. E aí no verso 10 diz que Deus, ele nos salva para que a gente tenha uma caminhada, e é uma caminhada de obediência, praticando as boas obras que ele já tinha preparado para nós, antes mesmo da nossa salvação. Então, por que eu considero que esse texto é tão importante? Porque algumas pessoas entendem que a obediência à vontade de Deus, a obediência à lei de Deus, e eu inúmeras vezes vou intercambiar lei de Deus com vontade de Deus. Algumas pessoas entendem que elas precisam obedecer para conquistar a salvação. Só que a Bíblia, de forma maravilhosa, ela apresenta a obediência não como uma causa da salvação, mas apresenta a obediência como uma consequência da salvação. Então, a gente praticar boas obras, quando digo aqui boas obras na Bíblia, ela tem tanto o aspecto de que seja obras de caridade, fazer o bem às pessoas, mas, acima de tudo, o praticar as boas obras da Bíblia significa obedecer à vontade de Deus. Então, repetindo, na Bíblia, obediência não causa a salvação. Obediência é consequência da salvação. No sonho de Deus, ele salva as pessoas, que é um presente maravilhoso, e ele completa
o presente para a pessoa, entregando para esta pessoa o caminho da obediência. Olha essa ideia, que coisa maravilhosa que a Bíblia, que o Pai do Céu nos apresenta. Algumas pessoas entendem que a obediência é uma penitência. E elas dizem assim: poxa vida, se Jesus Cristo morreu no meu lugar, se Jesus sofreu na cruz para me salvar, o que custa eu obedecer? Eu vou fazer o sacrifício da obediência. Só que a Bíblia apresenta a obediência como sendo mais um presente. Aqueles que são pais entendem o que eu quero dizer. Quando você passa ao filho uma ordem, estou colocando aqui entre aspas, quando você passa ao filho um mandamento, quando você passa para o seu filho, para a sua filha, a revelação daquilo que você quer que ele faça, é para sofrimento ou é para a bênção do seu filho? E Deus, na sua infinita sabedoria, ele preservando os filhos, ele colocou dentro dos 10 mandamentos o quinto mandamento. O quinto mandamento na Bíblia está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e agora vem o detalhe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor. O apóstolo Paulo, ao falar sobre isto, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do verso 1 a 3, o apóstolo Paulo está dizendo assim: filhos, obedeçam os pais de vocês, porque este é o mandamento, esse é o primeiro mandamento que tem promessa. Se você obedecer o pai e a mãe, você vai se dar bem na vida. Eu estou parafraseando aqui o apóstolo Paulo escrevendo. Então, a obediência, ela vem acompanhada de promessa. Obediência é um presente que Deus propõe para nós. E a gente olha para a Bíblia e a gente acaba descobrindo. A obediência é o caminho da felicidade na Bíblia. Então, veja, a lei de Deus, a revelação da vontade de Deus para nós, é um presente para aqueles que aceitaram a salvação em Jesus Cristo pela fé e pela mesma fé, confiando, dependendo de Deus, querem seguir num caminho de boas obras. E eu quero destacar que na palavra de Deus, amor e obediência andam de mãos dadas. São inúmeros os textos onde a gente vai encontrar Deus dizendo que Ele espera a nossa obediência, não é por medo, não é para a gente levar vantagem em alguma coisa, que Ele espera a nossa obediência por amor. Eu escolhi um versinho, dentre tantos que eu poderia mencionar. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 15. É a última noite de Jesus com os discípulos, o que está registrado no Evangelho de João, do capítulo 13 em diante, até o capítulo 17, apresentando a última noite de Jesus com os discípulos, e num determinado momento da sua conversa, Jesus ele vai dizer esta frase, que é tão significativa. Eu repito, está relacionando amor e obediência, que, por sinal, é aquilo que Deus considera que é o motivo ideal pelo qual nós devemos obedecer. Lembrando que o Tiago ele vai colocando aqui na caixa de diálogos os textos que eu vou mencionando. Isso vai facilitando para que a gente possa acompanhar e a gente possa ler juntos, tá bom? João, capítulo 14, verso 15, diz, Jesus dizendo para os discípulos, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha que interessante. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu repito, inúmeros momentos nós vamos poder associar essas palavras. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, que é aquilo que ele revela. Uma outra observação muito importante é que, de acordo com a palavra de Deus, a lei é que revela o pecado. Na semana passada, o Tiago compartilhou conosco aqui o texto do apóstolo João,
dizendo que pecado é a transgressão da lei. Está em 1 João capítulo 3 e o verso 4. 1 João capítulo 3 e o verso 4. É uma palavrinha que está fora de moda, pecado. As pessoas chegam a rir. Eu trabalhei muito tempo como professor da educação básica, e eu tinha alunos, eu era professor de Bíblia dentro de uma escola, e eu dizia para os alunos, quando eu der alguma provinha para vocês, não colhem. Mas por que, professor? A tua matéria não é uma matéria que vai comprometer a gente no final do ano. E eu respondia, porque colar é pecado. Eles riam. Como assim? Gente, foi-se o tempo em que alguém se preocupava quando o outro dizia, não faça isto, porque isso é pecado. E a Bíblia, assim, de uma forma muito simples, ela vem ao nosso encontro para dizer, Tiago, você colou o texto, o mesmo texto, você colou aqui na caixa de diálogos, João 14:15, e colocou a referência de 1 João. A palavra de Deus, 1 João capítulo 3, verso 4, vem dizendo, pecado é a transgressão da lei. Então, a gente acaba por descobrir que a lei de Deus, ela tem essa função muito importante. Ela nos mostra o que é pecado. Aqui, aqui tem um detalhe, eu confesso que eu não me lembro, eu vou procurar aqui rapidinho, o apóstolo Paulo dizendo em Romanos, que ele não saberia que cobiçar é pecado. Hum, Romanos capítulo 7 e o verso 7. Romanos capítulo 7 e o verso 7. Eu acho muito interessante. Está escrito nos 10 mandamentos. O 10º mandamento é não cobiçarás. E aí, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, ele fez questão de dizer, né, não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. Mas ele fala, ó, não vai cobiçar a mulher do teu próximo, não vai cobiçar o escravo, não vai cobiçar o animal, não a casa, não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. E por que eu considero que esse texto de Romanos 7, verso 7, ele é muito significativo? Porque algumas pessoas entendem que pecado é fazer um mal contra alguma pessoa. Aí vem o apóstolo Paulo, eu vou ler esse texto aqui, tá bom? Romanos capítulo 7, o verso 7. Aí vem o apóstolo Paulo para dizer esse texto que é contundente. Que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Porque, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu acho interessante aqui a sinceridade do apóstolo Paulo. Eu não saberia que é pecado cobiçar se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Porque eu sempre imaginei que pecado era fazer o mal contra outra pessoa. Mas quando eu estou cobiçando, qual é o mal que eu faço para alguém? Alguém vai dizer assim, não, mas isso é olho gordo, você ficar cobiçando a coisa do outro, isso é olho gordo, vai dar azar para a pessoa. Gente, isso não é bíblico, tá? Só para te dizer, eu respeito se você acredita nisso, mas como no Clube da Bíblia a gente acaba buscando basear a nossa crença naquilo que está escrito, não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que se você cobiçar as coisas do outro, que isso é olho gordo, que você é mal olhado, tem agouro, etc., e que isso vai fazer mal para outra pessoa. A cobiça, ela está lá na essência do pecado, porque é alguma coisa que acontece só no nosso coração. Aí você vai entender. Eu estou apontando aqui para a mente e usando a expressão da Bíblia. Aqui é o nosso coração, é o centro do nosso ser, é o cenário das nossas lutas espirituais. E é aqui que começa e é aqui que se consuma o pecado.
é na nossa mente. Então, eu posso pecar cobiçando. E como é que eu descubro que isso é pecado? Porque está escrito. Veja a função da lei de Deus. A lei de Deus, ela revela para nós a vontade de Deus. Mas a lei de Deus revela para nós que quando a gente faz o contrário do que Deus está demonstrando, que ele revela, que isto é pecado. E a palavra de Deus, ela vai lá no fundo do nosso coração e ela vai mexer até com os nossos motivos, com as coisas que ninguém sabe. Vou dar mais um exemplo. O sétimo mandamento vai dizer: não adulterarás. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele disse assim: o sétimo mandamento não é. Eu estou parafraseando aqui as palavras de Jesus que estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Jesus ele está dizendo que o sétimo mandamento não é apenas quando um homem casado ou uma mulher casada tem um relacionamento, tem um relacionamento com uma outra pessoa. Quebrando os votos de fidelidade com a pessoa com quem se casou. Jesus foi muito além, e ele disse: se alguém olhar para uma mulher com intenções impuras no seu coração, já pecou. Olha isso! Então, a palavra de Deus está revelando para nós que o pecado, ele tem alguma coisa a ver com coisas que só Jesus sabe. Só eu e Jesus sabemos. O pecado tem algumas coisas relacionadas não apenas com as ações, mas também com as intenções, a ponto de Jesus dizer: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, esta pessoa já pecou. E se a gente tivesse que escolher um lugar onde está esta revelação dos mandamentos de Deus, uma expressão da vontade de Deus, de maneira assim, bem resumida, bem concisa. Que lugar você apontaria? Entenderam a pergunta? A Bíblia como um todo é a revelação do caráter de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida. Mas quando a gente entra nesse assunto de Deus dizer: olha, isso aqui é pecado, não é para fazer isto. Se você tivesse que encontrar um lugar onde ele sintetizou isto, que texto você usaria da Bíblia para você dizer: aqui está a revelação da lei de Deus, aqui está a revelação dos mandamentos de Deus? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. E nós vamos ler do verso 3. Hoje eu quero mencionar aqui rapidamente os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, do verso 3 até o verso 17. Deixa eu só confirmar se é o 17 ou se é o verso 18. Até o verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 3 até o verso 17. Antes que a gente leia os 10 mandamentos, talvez você vai utilizar aquele texto que nós lemos na semana passada, Jesus, numa discussão com os doutores da lei, com os líderes religiosos da sua época, um deles perguntou: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus devolveu a pergunta para ele: o que está escrito na palavra de Deus? E, por sinal, lei também era uma expressão utilizada para se referir à palavra de Deus, para se referir às escrituras do Antigo Testamento. Jesus disse: o que está escrito na lei? Qual que é o maior dos mandamentos? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois eu li o texto lá do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Ele está repetindo o que Jesus ensinou. O cumprimento da lei é o amor. Então, como é que Deus avalia? Ele avalia que o centro, a motivação da lei de Deus, da obediência à lei de Deus, é amor. Amor a Deus e amor ao próximo como a mim mesmo.
Como isso está revelado? Porque para alguns pode parecer meio subjetivo, né? Ah, eu amo, então como é que eu pratico amor? Essa aqui é uma coisa interessante. Na Bíblia, amor não é sentimento. Na Bíblia, amor é um princípio do reino de Deus que envolve atitude. Vou repetir. Na Bíblia, amor não é sentimento. Amor é um princípio do reino de Deus que envolve atitude, que envolve prática. Então, se eu amo a Deus, como é que eu pratico amor a Deus? Aí você vai lá nos 10 mandamentos e você encontra Deus mesmo dizendo: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. E aqui estão os mandamentos que estão relacionados a mim. E se eu amo o meu próximo, como é que eu pratico amor com o meu próximo? Porque o apóstolo Paulo diz: quem ama o próximo não vai fazer o mal, vai fazer o bem. Mas como é que eu pratico o bem? Ah, está aqui, ó. Esses são os mandamentos relacionados à prática do bem para o seu próximo, para o seu semelhante. Muito bem, o Tiago já compartilhou aqui conosco os 10 mandamentos, que a gente pode resumir dessa maneira, né? Os 4 primeiros mandamentos relacionados ao nosso amor a Deus, e depois os outros mandamentos relacionados com o nosso amor ao semelhante. E eu preciso fazer uma observação do 5º mandamento. Eu vou ler primeiro os 4, depois vou fazer uma observação sobre o 5º mandamento. Primeiro mandamento. Gente, eu vou parafrasear, só para a gente ganhar tempo, mas eu quero fazer esse desafio. Pegue a sua Bíblia e leia na sua Bíblia os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Alguém pode dizer: ah, pastor, mas eu sou católico. A minha Bíblia é uma Bíblia católica. Leia na sua Bíblia os 10 mandamentos. Ah, eu sou uma pessoa evangélica, e eu sou de uma igreja aqui que tem um corpo doutrinário assim, bem definido. Para você que é evangélico, baseando-se na Bíblia, eu quero dizer, leia os 10 mandamentos na sua Bíblia. Então vamos lá, o primeiro mandamento é o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele está dizendo que é só ele. E é interessante, né, que no decorrer da Bíblia a gente encontra uma expressão muito interessante. Deus dizendo assim: eu sou Deus zeloso. Essa expressão zeloso poderia ser traduzida, a gente vai encontrar isso depois no 2º mandamento. Poderia ser traduzido: eu sou um Deus ciumento. Não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia afirma categoricamente: há um só Deus. E a gente deve amar e adorar a este único Deus. Há um só Deus. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. O 2º mandamento é muito interessante. Não farás para ti imagens de escultura. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto. Resumindo, não farás para ti imagens de escultura. Meus queridos, a Bíblia é categórica, e não é só nos 10 mandamentos. A Bíblia é categórica ao dizer que na adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro, não cabe o uso de estátuas. E você poderia usar a expressão, o uso de ídolos. Não cabe. E é muito taxativo, porque Deus falou: não, você não vai fazer para você imagem nem do que está em cima no céu, nem embaixo na terra. Porque algumas pessoas dizem assim: não, mas essa minha imagem é uma representação de um ser que está na eternidade, que está no céu. Não farás para ti imagens de escultura, não te curvarás a elas, nem lhes prestarás culto. Certamente você já viu, não apenas em religiões fora do cristianismo, mas você também certamente já viu, até mesmo em manifestações de culto, de adoração, dentro do cristianismo, pessoas se valendo de imagens, e elas vêm ali, e elas adoram, e elas oram diante daquelas imagens. O 2º mandamento é categórico, dizendo: não farás para ti imagens de escultura, não te curvarás a elas, nem lhes prestarás culto. O 3º mandamento, que está no verso 7, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E isso aqui tem algumas aplicações. A primeira é no uso que a gente faz do nome de Deus, da reverência que a gente deve ter quando a gente se refere a Deus. Mas de uma forma muito especial, que é para a gente não usar o nome de Deus afiançando comportamentos que vão desonrá-lo. E algumas pessoas chegam ao ponto de dizer: eu estou falando isso aqui para você e é verdade, eu juro por Deus. E ela está trazendo a Deus para afiançar uma mentira. Olha que tragédia isso. Deus está dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas tem uma coisa que poucas pessoas se dão conta. Quando uma pessoa diz: eu sou um cristão, quando ela está dizendo: eu sou um cristão, ela está dizendo: eu estou tomando o nome de Jesus Cristo para mim. Então, meu nome é tal nome e eu sou um cristão. Quando você tem um comportamento, quando a tua vida desonra a Jesus Cristo, você está tomando o nome de cristão, você está tomando o nome de Cristo em vão. Eu tenho um sobrenome bem característico, um sobrenome de origem italiana, Tavella, é um nome diferente. Então, nas escolas por onde eu passei, nunca tinha ninguém com nome, a não ser os meus irmãos, com o mesmo sobrenome. E aconteceu a mesma coisa com os meus filhos. E aí, resultado, né, onde eu estudava, as pessoas me chamavam de Tavella. Até hoje eu sou chamado pelo sobrenome. Algumas pessoas nem sabem que o meu primeiro nome é Antônio. As pessoas só me chamam pelo sobrenome, Pastor Tavella. E eu dizia para os meus filhos: olha, vocês têm uma responsabilidade muito grande em relação a mim. Porque lá na escola, quando alguém falar Tavella, eles vão saber que vocês são meus filhos, porque não é o sobre. Ninguém sai perguntando: mas de quem que é filho esse menino? Ele é filho do pastor Tavella. Você entendeu? E aí, volta e meia, os meninos estavam fazendo bagunça na escola e eles me chamavam lá: olha, pastor, o Tavelinha fez tal coisa. Ah, meu pai do céu, partindo do coração, né? Não tomar o nome de Deus em vão significa que a nossa vida não pode desonrar o nome de Jesus Cristo também. Quarto mandamento. Esse aqui é um mandamento muito polêmico. O quarto mandamento. A começar pela primeira expressão que é usada para descrever o primeiro mandamento. Lembra-te. Lembra. Uma vez eu vi um camarada fazendo um sermão e ele usou, o título do sermão era O Mandamento Esquecido. Mandamento esquecido, qual? É o mandamento para o qual Jesus, para o qual Deus diz: lembra-te. E aqui está dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Eu vou parar por aqui, depois você continua a leitura até o final do versículo 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí você vai descobrir que no 4º mandamento existe uma alusão à semana da criação. E ali vai dizer que Deus, em 6 dias, ele criou os céus e a terra e ele descansou no 7º dia. Então, o 4º mandamento, ele está intimamente relacionado com a obra de Deus como criador. O 7º dia, o sábado, é o dia da celebração de Deus como nosso Criador. É o aniversário da criação, dá para a gente usar essa expressão também. E quando você vai lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulos 2, versos 1 a 3. Tiagão, se você puder compartilhar esse texto aqui, eu considero que ele é muito interessante para a gente completar o entendimento aqui do 4º mandamento. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Ali, o profeta Moisés, ao descrever a semana da criação, ele vai usar de expressões que estão repetidas aqui no mandamento no verso 11. No verso 11 está dizendo: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Uma coisa, antes do Tiago colocar o texto aqui, uma coisa que eu considero bastante interessante é o fato de que na Bíblia
Só existe um dia que tem nome. Todos os demais dias, eles são chamados pelo número. Dentro da Bíblia, a gente tem primeiro dia, segundo dia, primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro, sexto dia da semana, e aí chega no sétimo. E aí o sétimo dia da semana, ele é chamado pelo nome, sábado. Então, a gente não vai encontrar, na Bíblia, você não tem dúvida a respeito de qual é o sétimo dia. E no mandamento aqui também está dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e ele está fazendo uma alusão ao sétimo dia. No verso 10 diz, o sábado, mas o sétimo dia é o sábado, que é dedicado ao Senhor teu Deus. Uma pequena observação que eu gostaria de fazer, que eu considero muito interessante. Nós temos algumas, podemos dizer, nós temos alguns marcadores nos astros, para a gente identificar o dia, para a gente identificar o mês, para a gente identificar o ano. Então, quando alguém pergunta assim, o que é um dia? O dia é uma volta da Terra em torno do seu próprio eixo. E a Bíblia descreve dizendo, parte escura, parte clara, um dia. Então, na Bíblia, o dia começa pela noite. Olha que coisa interessante, né? Parte escura, parte clara. Lá na Semana da Criação vem a expressão tarde e manhã. Parte escura, parte clara, um dia. Então, o dia começa com a parte escura. Então, um dia é um giro da Terra em torno do seu próprio eixo. E um mês? Um mês é um ciclo lunar. A Lua tem 4 fases. Quando você completa as 4 fases, você tem um mês. No decorrer da história, as primeiras civilizações, elas utilizavam calendários lunares. O que significa calendário lunar? Calendário lunar era baseado no ciclo da Lua. Então, eles iam lá fazendo contas, desde os mesopotâmios, os egípcios, as civilizações pré-colombianas, eles iam ali fazendo as continhas, e eles chegaram a essa conclusão. Um ano é composto por 12 ciclos da Lua. Depois eles faziam lá as continhas para compensar a diferença. Mas a gente resume dessa maneira. Um mês é um ciclo lunar com as 4 fases da Lua. E um ano? O que é um ano? Um ano é uma volta da Terra em torno do Sol. Antes, eles utilizavam o calendário lunar, porque eles não tinham consciência de que a Terra dá a volta em torno do Sol. Então, a gente já sabe, um ano é o giro da Terra em torno do Sol. E uma semana? O que é uma semana? Como é que eu vou identificar a origem da semana? Qual é o movimento exato que determina 7 dias, do primeiro até o 7º dia? E eu vou dizer para vocês a resposta. Nós não temos registros arqueológicos, nem dos mesopotâmios, nem dos egípcios, que foram as primeiras civilizações avançadas em astronomia. Nós não temos registros para identificar quem inventou uma semana de 7 dias. Você nunca parou para pensar por que a semana tem 7 dias, não tem 10 dias? Quem foi que inventou a semana? Nós temos um registro para falar sobre a origem da semana. E esse abençoado registro é a história da criação. E ali Deus ele veio ao nosso encontro para dizer, eu criei todas as coisas. E eu fiz isto em 6 dias. E no 7º dia eu fechei a semana. O que Deus criou no 7º dia? Criou o dia. E nesse dia ele descansou. A expressão, a Bíblia diz que Deus não se cansa. A expressão descansar aqui é Deus cessou a obra. Deus cessou a obra. Bom, eu digo para vocês que esse é um mandamento muito polêmico, porque a maioria dos cristãos, seguindo a orientação da Igreja Católica, trocou o sábado pelo domingo. E é por causa da doutrina católica, e eu estou falando aqui com todo respeito, tá bom? E eu não estou aqui inventando, isso aqui é o posicionamento da Igreja Católica. A Igreja Católica,
Por sinal, tem uma bula papal que foi assinada pelo Papa João Paulo II, e o título dessa bula papal é Dies Domini, é uma expressão em latim. Depois você pode procurar lá no seu computador, no site do Vaticano, e você vai encontrar essa bula. E ali, o Papa João Paulo II assinou, na verdade, um documento que foi escrito pelo seu sucessor, né? Porque o Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, o Papa que substituiu João Paulo II, ele tinha uma função dentro da Igreja Católica, dentro do Vaticano, de zelar pela doutrina da Igreja. E ele que escreveu essa bula Dies Domini. E o Papa, e o cardeal, né, o Ratzinger, ele escreveu: o dia do Senhor na Bíblia é o sábado, mas a Igreja Católica, com a autoridade que ela tem, mudou do sábado para domingo, em comemoração à ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou no domingo. E o argumento na doutrina católica é de que a criação foi algo maravilhoso, e o sábado é um memorial da criação. Mas a redenção, a obra exercida por Jesus Cristo, que teve como clímax a cruz e a subsequente, né, o que aconteceu no terceiro dia, a ressurreição de Jesus, foi uma obra mais grandiosa. Então, a Igreja Católica diz: a Igreja, com a autoridade que ela tem, mudou do sábado para o domingo. Você que está me ouvindo aqui e que é católico, o que eu vou dizer aqui é com todo o respeito e não quero que você se ofenda. Eu posso entender a argumentação que é muito clara. Essa bula papal, ela é extremamente didática, usa muitos textos da Bíblia, todos se referindo ao sábado, o sétimo dia da semana. E depois faz essa mudança, dizendo que a Igreja Católica tem autoridade para mudar. E o questionamento, é o único questionamento que eu faço, e com todo respeito: existe algum lugar da Bíblia que autorize ou que recomende a mudança? Haveria algum texto na Bíblia dizendo: olha, Jesus Cristo disse, por minha autoridade, nós não vamos mais seguir aquilo que diz a palavra de Deus, que o sábado é o dia do Senhor, então agora nós vamos mudar a guarda, a santidade do sábado, nós vamos mudar para o domingo, que é o primeiro dia da semana. Repito, na Bíblia, o único dia que tem nome é o sábado. Os outros dias, eles são chamados pelo número. Jesus não disse: gente, nós vamos mudar do sábado para o primeiro dia da semana. Os apóstolos também não. Então, se você escolheu se submeter à autoridade da igreja, eu respeito, mas a gente não tem como usar a Bíblia para mudar. Vou repetir aqui com todo respeito. A minha mãe foi católica a vida toda, num determinado momento, ela tomou a decisão de mudar a denominação. Mas ela, sendo católica a vida toda, ela frequentou o catecismo, a catequese, ela estudou o catecismo, ela participou, fez a catequese, primeira comunhão, crisma, e ela tinha decorado os 10 mandamentos de acordo com o catecismo católico. E nos 10 mandamentos do catecismo não tem o segundo mandamento, que fala sobre as imagens, e o quarto mandamento, que passou a ser o terceiro, né, porque o segundo foi subtraído, não aparece o sábado. Aparece que é para guardar domingos e dias de guarda, ou dias de festa. E a minha mãe decorou isso. Qual não foi a surpresa dela quando ela leu na Bíblia? E ela, por sinal, imaginava que era o domingo, mas ela leu na Bíblia, nos 10 mandamentos da Bíblia, dizendo que era o sábado. Ponto. Vou deixar esse desafio aqui para você. Não dá para a gente continuar falando sobre esse tema especificamente, porque já acabou o meu tempo. Mas eu queria deixar esse desafio aqui para você. Você tem a Bíblia nas suas mãos, você tem os 10 mandamentos nas suas mãos. Procure, no decorrer da Bíblia, algum lugar em que, porventura, tenha sido feita alguma mudança. Ah, pastor, eu li nos evangelhos e Jesus Cristo, ele discutia com os líderes religiosos por causa do sábado. Verdade, mas não era para abolir o sábado ou para mudar o dia de guarda.
Jesus Cristo, ele brigava, estou colocando aqui entre aspas, tá? Ele debatia, fica melhor essa palavra, com os líderes religiosos sobre o sábado, porque ele procurava ensinar a maneira correta, o significado correto da guarda do sábado. Então as pessoas diziam assim, Jesus, os teus discípulos estão comendo no dia de sábado, eles colheram espigas de trigo, os cachinhos de trigo, eles estão comendo. E Jesus falou assim, qual que é o problema? Não, porque colher espiga de trigo ali para comer é trabalhar no sábado. Mas quem diz? Não está escrito em lugar nenhum isso. Quem falou que se você pegar ali a comida no sábado é pecado? Eu conheci uma pessoa que, desejosa de ser muito fiel na guarda do sábado, ela comia a comida fria. Ela dizia assim, não vou esquentar a comida no sábado, não. Eu preparo a comida na sexta-feira e no sábado não vou nem ligar o fogão, porque isso é pecado. Mas quem disse? Numa outra ocasião, Jesus curou uma pessoa no dia de sábado, e os doutores da lei falaram para assim, tá vendo, você não está guardando sábado, você está curando pessoas. E Jesus respondeu, é correto fazer o bem no sábado. Então você vai descobrir que a disputa entre Jesus e os líderes religiosos não era para abolir ou mudar o sábado, era para dar ao sábado o real significado e a guarda correta do sábado. Ponto. Avançando agora. Quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Gente, eu vou falar bem rapidinho, porque, lamentavelmente, já acabou meu tempo aqui do nosso encontro, da nossa live de hoje. O quinto mandamento é uma transição entre amar a Deus e amar ao semelhante. Por que é uma transição? Na Bíblia, os pais, eles não são colocados em pé de igualdade com os filhos. Na Bíblia, tem Deus, os pais e os filhos. Então eu tenho que adorar os meus pais. Não é sobre adoração aqui o assunto. É sobre autoridade. Os nossos pais, eles têm o mesmo valor que nós diante de Deus. Mas Deus atribuiu aos pais a autoridade que os filhos não têm. Então, os filhos, diante de Deus, têm a obrigação de honrar os pais. E quando Deus fez isso, como Deus é maravilhoso, ele não erra. Quando Deus fez isso, ele fez como um presente aos filhos. Eu vou repetir, obediência é um presente. Quer ver uma pessoa arrebentar-se na vida? É uma pessoa entregue a si mesma. Ela não aprendeu a obedecer. E ela ficou entregue às suas próprias vontades e ela se arrebenta. Obediência é o caminho da felicidade e é uma proteção. Então, para os filhos fica claro isso. Deus é Deus. Abaixo de Deus e acima de mim, os pais. E Deus dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Existe uma justificativa para a gente não obedecer os pais, mas não desonrá-los. A justificativa é quando os pais mandam a gente fazer alguma coisa que contraria a vontade de Deus. Se o pai chega para a gente e diz assim, você vai roubar, e aí a Bíblia diz que é para a gente honrar o pai e a mãe, a gente vai roubar? Não, Deus falou, não roubarás, não furtarás. Então, se o pai manda eu fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, eu estou justificado diante de Deus de não obedecê-lo, mas não desonrá-lo. Então, com todo respeito, eu vou dizer ao meu pai, pai, o senhor sabe que eu o honro, mas eu não vou te obedecer nesse ponto, porque Deus mandou eu fazer diferente. Essa é a justificativa da Bíblia para a gente não obedecer o que o pai e a mãe estão dizendo. E agora os últimos 5 mandamentos, eles estão relacionados na dinâmica, na relação que existe entre eu e o meu irmão, entre eu e o meu semelhante. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não cobiçar. E aí eu repito, o apóstolo Paulo dizendo, se você ama o seu irmão, o cumprimento da lei é o amor, e você vai fazer isso. Você não vai cometer esses pecados contra o seu irmão. Pastor, mas se é contra o meu irmão, é pecado? Sim. Eu pensei que pecado era aquilo que eu fazia contra Deus. Não. Pecado é tudo aquilo que você faz
contra Deus, contra o seu irmão e contra você mesmo. É por esta razão que quando uma pessoa chega ao ponto de atentar contra a própria vida, ela está pecando. Ah, não estou fazendo mal para ninguém, eu só vou me matar. Você não tem autoridade para fazer isso. Você pertence a Deus e você não pode fazer mal nem contra você mesmo. Meus queridos, tem tanta coisa que a gente poderia falar. Dentro de um seminário existe uma disciplina chamada ética cristã. E a ética é aquela ciência que se propõe a dizer o que é certo e errado. E para nós, no cristianismo, a base da ética cristã é a vontade de Deus. O que é certo? Certo é fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. O que é errado? Errado é fazer aquilo que está contrário à vontade de Deus. O que é pecado? Pecado é fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. E Deus, ele vem ao nosso encontro e ele revela isso aqui para nós. Ah, pastor, eu tenho sido fiel na guarda, na prática, na obediência a 9 mandamentos, mas tem uma aqui que não dá certo, eu não guardo. Como é que Deus avalia isto? Tiago, só vou fazer menção, Tiago diz que é para a gente guardar os 10 mandamentos, porque se eu tropeço em um, eu me torno culpado de todos. Eu me lembrei desse texto agora. Quem tropeça em um, Tiago, capítulo 2, o verso 10 até o verso 13. A gente só vai ler o verso 10. Tiago, capítulo 2, verso 10. Tiagão, se você puder compartilhar aqui. Ah, pastor, eu tenho procurado ser fiel e eu consigo guardar os 10 mandamentos assim de forma intencional, mas esse aqui eu tomei uma decisão que não dá para guardar e eu resolvi deixar para trás. Eu quero deixar esse desafio da palavra de Deus para você. Tiago é um livro bem pequenininho que está perto do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. A gente vai encontrar Tiago. Um pouquinho depois de Hebreus, a gente encontra Tiago, um pouquinho antes ali de Pedro, João, lá no Novo Testamento. Se a gente procura de trás para frente, do Apocalipse para trás, é bem fácil de achar Tiago. Capítulo 2, verso 10 até o 13, mas de forma especial, o verso 10. Deixa eu só ver se o Tiagão já compartilhou com a gente aqui. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E eu estou parafraseando aqui para dizer que quando a gente escolhe não obedecer um, a gente está transgredindo todos. Essa é a expressão que a Bíblia utiliza. Ponto. Gente, para nós encerrarmos, eu vou repetir um conceito que eu mencionei no início. Deus, que é um Pai de amor maravilhoso, ele vem ao nosso encontro e ele revela para nós aquilo que é para o nosso bem. Assim como nós que somos pais, fazemos isso com os nossos filhos. E por amor, ele propõe para nós o caminho da obediência. Se você preferir dizer, é o caminho da santidade, é o caminho da santificação. É o caminho da obediência. E ele pede para que a gente o obedeça por amor. Ele vem ao nosso encontro para dizer, confia em mim, em resposta ao meu amor por você. Me ame, me obedeça, confia em mim e me obedeça. E quando a gente faz isto, a gente jamais se arrepende. Eu sou pastor há quase 30 anos. Eu nunca encontrei alguém dizendo, arrebentei com a minha vida, porque eu tomei a decisão de obedecer a Deus. Obedecer a Deus, seguir, guardar os mandamentos, seguir a sua vontade. Eu acabei com a minha vida. Ah, se o tempo voltasse. Se o tempo voltasse, eu seria rebelde. Eu não ia fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu nunca vi alguém dizendo isto. Mas o contrário, eu tenho encontrado pessoas seguidamente dizendo, ah, pastor, se o tempo voltasse, eu teria tomado a decisão de obedecer a Deus. Eu teria seguido no caminho que Deus revelou como sendo a vontade dele para a minha vida. E eu resolvi seguir os meus próprios caminhos. E eu me arrebentei. E para você que em algum momento escolheu o caminho da rebeldia, eu tenho uma promessa maravilhosa. O Pai do céu, ele é infinito em graça, em misericórdia, e ele perdoa, e ele restaura.
ainda que muitos de nós tenhamos que arcar com as consequências do pecado, ele restaura. Essa é a especialidade de Deus, perdoar e restaurar. E aí você pode começar de novo. Então hoje é o dia da gente tomar posse dessa promessa maravilhosa e renovar o compromisso de confiar em Deus, de depender dele e assumir o compromisso de obedecê-lo. E a gente poder dizer, Senhor, o Salmo 40, verso 8, eu quero encerrar com essas palavras. O rei Davi, no Salmo 40, verso 8, ele diz, Senhor, Senhor, me agrada fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Senhor, eu me alegro, eu fico feliz em fazer a tua vontade. A tua lei eu guardei no meu coração. Eu desejo que seja a sua experiência, pela graça de Deus, que a gente possa, assim como o rei Davi, se alegrar em fazer a vontade de Deus e guardar a lei dele no nosso coração. Podemos fazer uma oração? O Tiago compartilhou aqui, usando ali de outras palavras, a mesma mensagem. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Vamos orar. Pai do céu, assim como aconteceu com o rei Davi, que reconhecia que o Senhor é um pai de amor maravilhoso, que sempre propõe o melhor para nós. Nós também queremos te obedecer, praticar a tua vontade, seguir nos teus caminhos. Nós queremos chegar ao ponto de dizer como o rei Davi, Senhor, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade. E eu guardo a tua lei no meu coração. Que seja a experiência de todos nós e que isso possa resultar em felicidade, em bênção e em testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês. Pela graça de Deus, nós vamos nos encontrar no terceiro módulo, em que nós vamos estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, onde a gente vai entender a revelação de um Deus maravilhoso no controle da história da humanidade e vindo ao nosso encontro, revelando as coisas que ainda vão acontecer. Então, você é meu convidado especial para o terceiro módulo do Clube da Bíblia. Aguarde as informações que nós estaremos compartilhando com vocês lá no grupo do WhatsApp. Permaneça ali, tá bom? E que hoje seja um dia para a gente dizer, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nos ajude que o conhecimento, o entendimento que nós tivemos nesta jornada possa ser bênção na nossa vida e para aquelas pessoas com quem nós vamos compartilhar esse conhecimento. Grande abraço, fica com Deus, um abraço para você e para a sua família.